E aí, família Todd, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo para você ficar por dentro do melhor do futebol, hein? Mas antes, você sabe que você também tem que me ajudar, dar aquela moralzinha para deixar aquele like monstruoso, ó. Soca o botão do like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e também aproveita e me segue lá no Instagram, tá aparecendo aí na tela o link. Vai lá e me segue porque eu tô sempre postando coisas sobre o futebol, coisas interessantes que eu não falo aqui no vídeo, tá bom? Então, ó, hoje eu queria mandar um salve lá pra Brasília, porque tem muita gente lá do Distrito Federal que me assiste e comenta aqui nos vídeos. Não fique triste se eu ainda não mandei um salve pro seu estado, pro lugar aí onde você mora. Então, ó, deixa nos comentários aonde que o pessoal assiste o Todd em peso pra ganhar um próximo salve. E eu queria pedir um favor pra você que assiste regularmente o Todd News, porque eu já me perdi nos estados que eu mandei salve. Eu acho que foi uns 6, 7, mas eu já me perdi. Ih, rapaz. Se você souber todos que eu já mandei o salve, deixa nos comentários, porque daí eu vou fazer uma planilhazinha pra realmente não deixar mancada e ficar em algum lugar sem mandar um salve, beleza? Agora, sem mais enrolações, porque eu já falei demais, bora pro vídeo e solta a intro! Bora ficar por dentro dos placares do final de semana. Teve Copa do Mundo Feminina, final do torneio de Tulum, teve final do Mundial Sub-20 e também Copa América, então bora ficar ligado. Pela Copa do Mundo Feminina, no sábado, o Canadá venceu a Nova Zelândia por 2-0 e a Holanda venceu Camarões por 3-1. Assim, as duas seleções já garantiram vaga nas oitavas de final. No domingo, a Suécia goleou a Tailândia por 5-1 e a seleção dos Estados Unidos venceu o Chile por 3-0. Assim também, as duas seleções garantiram vaga para as oitavas. A seleção feminina gostou bastante dos resultados dos grupos E e F, pois agora as nossas meninas não dependem de ninguém para classificar para as oitavas de final e precisam apenas de um empate amanhã contra a Itália. E mesmo se perderem, ainda podem se classificar entre as melhores terceiras colocadas. Sábado, pela Copa América, Peru e Venezuela ficaram em um empate sem gols. Ou melhor, o Peru marcou 2 gols, mas ambos foram anulados pelo VAR. O melhor jogador da partida foi o atacante do Internacional de Porto Alegre, Paolo Guerrero. Também no sábado, a Argentina enfrentou a Colômbia em El Salvador e perdeu por 2-0. Roger Martínez fez um belo gol e também foi eleito o melhor jogador da partida. E o segundo gol foi marcado pelo atacante do Van Zapata. Olha, o primeiro tempo da Argentina foi horroroso e quando eu tava assistindo o segundo tempo, parecia que eu ainda tava vendo o primeiro. Vai tomar no c... essa piada aqui não. Ontem o Paraguai abriu 2-0 em cima da seleção do Catar, mas os Qatari buscaram e o jogo acabou em 2-2. O técnico do Paraguai, Eduardo Berizzo, criticou a competição por convidar a seleção Qatari e também a seleção japonesa e falou que lá na Europa não vê seleções convidadas para a Eurocopa e que aqui somente devia ter seleções que participam da Conmebol ou CONCACAF. Você aí concorda com a declaração do técnico Eduardo Berizzo da seleção paraguaia? Porque realmente lá na Eurocopa a gente não vê, né, seleções aí convidadas nem nada demais, mas aqui na Copa América sempre tem. Completando ainda falando da partida, o melhor jogador eleito foi o goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes. Já a seleção uruguaia atropelou o Equador, vencendo por 4-0, com direito a um golaço de Edinson Cavani, que também foi eleito o melhor jogador da partida. No sábado tivemos a final do torneio de Tulum e a nossa seleção olímpica não decepcionou e foi campeã. O jogo foi contra o Japão e ficou apenas em 1-1, sendo que o gol do Brasil foi marcado por Antony. Aí nas penalidades, a seleção brasileira acertou as 5 cobranças e o goleiro Ivan pegou a última da seleção japonesa. Então os nossos meninos soltaram um grito de campeões invictos na competição. E quem foi eleito o craque do torneio é o meia do Manchester City, Douglas Luiz. E quem disse que essa Copa aí, o torneio de Tulum da seleção olímpica, não é uma vitrine, né? Já tem 3 jogadores encaminhados para ir embora. O primeiro seria o lateral Iago, que não deve mais atuar pelo Internacional após ser campeão do torneio de Tulum. O jogador já tem venda encaminhada para um time alemão, cujo nome não foi divulgado. Só faltam os exames médicos para o anúncio oficial. O goleiro Ivan, que salvou o último pênalti batido pelo Japão, dificilmente continuará na Ponte Preta. Além de interessar ao Corinthians, o jogador foi observado por olheiros do Milan e também da Roma, e também um clube alemão cujo nome não foi divulgado, inclusive pode ser o mesmo que está contratando o Iago. O jogador deve receber propostas muito em breve e uma venda dele ajudaria bastante a diretoria da Ponte Preta.
E por último, o Lokomotiv Moscou está muito próximo de anunciar o zagueiro Murilo do Cruzeiro. O jogador de apenas 22 anos também foi campeão junto com a seleção brasileira e passará por exames médicos e deverá ser anunciado pelo clube russo. O valor do negócio é de 2,5 milhões de euros. No sábado também tivemos a final do Mundial Sub-20 e a Ucrânia venceu a Coreia do Sul por 3-1 e foi pela primeira vez campeã do torneio. O melhor goleiro da competição foi o ucraniano Lunin do Real Madrid. Já o melhor jogador foi o meia sul-coreano Lee Kang-in do Valência e o artilheiro foi Erling Haaland da seleção norueguesa. Caraca, meu irmão, teve jogo pra caramba no final de semana, hein? Eu quero saber a sua opinião sobre os placares que eu falei aqui hoje. Que seleção que você acha que tá forte na Copa América? O que você espera amanhã do jogo entre Brasil e Itália pela Copa do Mundo Feminina? E também o que você espera amanhã do jogo entre Brasil e Venezuela pela Copa América? O Conselho Deliberativo do Cruzeiro abriu um pedido de afastamento da atual diretoria. A reunião é considerada urgente e deve acontecer hoje. A intenção é afastar Wagner Pires de Sá, Itair Machado e os diretores do clube, pois os fatos que a diretoria vem vivendo nos últimos dias vem manchando a imagem do clube. Pelo menos é o que falou Zezé Perella, presidente do Conselho Deliberativo da Raposa. O Palmeiras confirmou hoje que participará da Florida Cup em 2020, torneio que reúne times da Europa e também da América do Sul, lembrando que ele acontecerá entre os dias 13 e 20 de janeiro. O São Paulo está de olho em Gilberto, lateral do Fluminense, e já avalia trazer o jogador de 26 anos, que está insatisfeito no time carioca devido aos salários atrasados, já que não recebeu o 13º, nem o salário de abril, nem de maio e também alguns valores do direito de imagem. Lembrando que o jogador pertence à Fiorentina e somente está emprestado no time das Laranjeiras. O Corinthians quer fazer uma limpa no elenco, principalmente nos jogadores estrangeiros. E agora, na pausa para a Copa América, Sérgio Dias, Arauz e também Ángel Romero deverão ser os primeiros a ir embora. E a intenção é que os três já estejam bem encaminhados nos novos clubes quando o elenco se reapresenta no dia 24. Jorge Jesus chegou ao Brasil nesta madrugada para começar os trabalhos no Flamengo. Pela manhã ele está resolvendo questões burocráticas e à tarde deverá ir para o Ninho do Urubu. Lembrando que os treinos com o Flamengo começam somente na quinta-feira, pois os jogadores estão de folga pela pausa da Copa América. Segundo o Calciomercato, o rubro-negro já teria apresentado uma proposta ao zagueiro do Milan, Christian Zapata, aproveitando que ele está no Brasil para a disputa da Copa América, mas segundo o site, ele já recusou a proposta do time carioca. O clube rubro-negro também já iniciou as conversas com a Roma pela contratação de Gerson. O jogador deve custar por volta de 10 milhões de euros. Arthur pode ser a grande novidade amanhã contra a seleção da Venezuela na Fonte Nova. O jogador que está lesionado ontem treinou normalmente com os companheiros e deve ser titular ao lado de Casemiro. O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, deu uma entrevista à revista France Football e falou que não vai mais tolerar comportamento de celebridade no time. E inclusive falou o seguinte, abre aspas, ninguém obrigou o Neymar a assinar conosco, ninguém o forçou, ele veio conscientemente para participar de um projeto, fecha aspas. E ainda aproveitou para elogiar Mbappé, dizendo que ele é um exemplo de aderência ao projeto do Paris Saint-Germain e falou o seguinte, abre aspas, ele quer se envolver mais em nosso projeto para crescer com a equipe, com o clube, fecha aspas. E ainda falou, Mbappé ainda estará no Paris Saint-Germain no próximo ano? Eu não tenho 100% de certeza, mas 200%. Inclusive ontem eu postei um vídeo sobre essa entrevista e falei que agora o Paris Saint-Germain está disposto sim a negociar o Neymar. E só para completar aí que a fase do Neymar tá cada dia pior, hoje a revista Folha de São Paulo publicou que o jogador está com 36 imóveis bloqueados devido a um processo por sonegação de imposto. De acordo com o Lance.net, o valor todo da dívida é de 69 milhões de reais. E a Roma realmente está se livrando dos seus ídolos. Após De Rossi deixar a equipe, agora quem deixou o cargo de diretor foi Totti, lembrando que o jogador tem 30 anos aí de Roma. Ele deu entrevista coletiva hoje e aproveitou para criticar diretamente os empresários americanos que compraram o clube em 2011, principalmente o atual presidente James Pallotta. E falou que desde que eles entraram na equipe da Roma em 2011, eles sempre quiseram tirar aí os ídolos do clube do plano, então agora finalmente estão conseguindo. O goleiro Buffon deu entrevista ao Tudo Esporte e admitiu que cogita pendurar as chuteiras para estudar e ficar próximo de sua família, caso não ache um time que seja capaz de motivá-lo a buscar novas emoções.
O jornal Tuttosport ontem divulgou a primeira lista dos candidatos ao prêmio Golden Boy. E nessa lista de jogadores até 21 anos temos 4 brasileiros: Vinícius Júnior e Rodrigo do Real Madrid, Paulinho do Bayer Leverkusen e também Mauro Júnior do PSV. O último ganhador do prêmio foi De Ligt, que está concorrendo mais uma vez ao Golden Boy. A Juventus oficializou Maurizio Sarri como novo treinador. O italiano de 60 anos deixou o Chelsea e assinou um contrato de 3 anos com o novo clube. De acordo com a imprensa inglesa, foram pagos 8 milhões de euros para que os Blues liberassem o seu treinador. A Juventus entrou na briga por Kieran Trippier e pode apresentar uma proposta de 50 milhões ao Tottenham, pelo menos é o que divulgou o jornal The Times. O Real Madrid anunciou que o brasileiro Rodrigo será apresentado amanhã no Santiago Bernabéu, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. O atacante já viajou para Madrid para iniciar a sua história na Espanha. Pogba deixou claro em um evento ontem em Tóquio que pode estar de saída do Manchester United. Ele falou o seguinte, abre aspas, acho que para mim pode ser uma boa hora para testar um novo desafio em um outro lugar, fecha aspas. Real Madrid e Juventus duelam pelo meia francês. O Flamengo ganhou a concorrência do Lyon na corrida por Filipe Luís, e segundo o jornal L'Equipe, uma proposta será apresentada ao jogador que está livre para assinar um contrato, mas ele mesmo falou que só define seu futuro após a Copa América. O Ajax está pensando em manter David Neres por mais uma temporada e estuda apresentar uma renovação de contrato com um aumento salarial e uma cláusula que facilite a sua saída em 2020. Alguns times da China já assinaram com uma proposta de 80 milhões de euros e no final de semana o Globoesporte.com divulgou que o Paris Saint-Germain já teria apresentado uma proposta de 70 milhões pelo atacante. Segundo o Tutto Napoli, o time de Carlo Ancelotti chegou a um acordo com o Real Madrid por James Rodrigues e ele chegará por empréstimo de 1 ano no valor de 10 milhões de euros e depois o clube italiano terá opção de compra. Outro que está perto de ser anunciado é Hirving Lozano, já que de acordo com o Calciomercato, o Napoli chegou a um acordo com o PSV e pagará 50 milhões de euros pelo jogador. O Bayern de Munique quer reerguer o futebol de Gareth Bale e se prepara para apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra ao Real Madrid. O clube merengue quer se livrar do jogador, mas o galês insiste e se recusa a deixar o time. Borussia Dortmund e Bayern de Munique já chegaram a um acordo pelo zagueiro Mats Hummels, e o jogador custará 20 milhões de euros. Segundo o jornal Bild, o anúncio da contratação pode ser feito a qualquer momento. O Atlético de Madrid prepara uma proposta por Bruno Fernandes. O valor oferecido ao Sporting seria de 50 milhões de euros e mais 10 milhões por objetivos. Um contrato de 5 anos e também um salário de 5 milhões de euros ao meio-campista português. Pelo menos é o que divulgou o jornal A Bola. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo, beleza? Essa novela de Bale que não quer deixar o Real Madrid, em vez do cara buscar novos ares pra melhorar o futebol dele, quer ficar no Real e possivelmente amargar mais ainda a reserva porque Zidane não quer ele, beleza? Comentem sobre tudo que eu falei, Bruno Fernandes, os placares do final de semana, o que você espera da seleção brasileira na Copa América, falem sobre tudo, beleza? Bora ter aquela discussão sadia sobre futebol aqui nos comentários, tamo junto, valeu, falou!